noite, ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingo nos Is. Bem-vindo a mais um Sextouro, resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana teve sangria desatada no começo da semana lá nos Estados Unidos. Segunda, terça e quarta afundou. Depois, quinta e sexta subiu. Aqui foi um pouco diferente, mas me serviu para lembrar um grande aprendizado que eu tive quando eu fui sócio de uma corretora lá em Nova York, do banqueiro Gucci Vidigal, numa broker dealer em Nova York, nos Estados Unidos, chamada Tradewire. E o maior aprendizado que eu trouxe dos Estados Unidos quando eu fui sócio dessa corretora americana é o seguinte. O Gucci uma vez me disse: Pablo, você sabe por que as ações sobem? Por que elas caem? Eu falei, sei lá, o lucro das empresas? Ele falou, não. Vendas? Ele falou, não. Eu falei, sei lá, o comando das empresas, o CEO é bom ou é ruim? Ele falou, não. O Gucci me falou, Pablo, as bolsas sobem ou caem por conta do mercado de renda fixa. O que você diz, Pablo, é verdade, mas só se o mercado de renda fixa deixar que a gente vai olhar para essas coisas que você falou. Se ele estiver paradinho, dormindo, sem se mexer, aí sim a gente olha para o resultado da empresa, para o lucro, para as vendas, para os fundamentos da empresa, para o management, se é bom ou ruim, mas só se o mercado de renda fixa deixar. Por que eu estou falando isso, né? Se o mercado de renda fixa americano acorda e se mexe, não tem para ninguém, ele manda em tudo. Daí eu pensei, né, gente, poxa, o mercado de renda fixa americano é o maior do mundo mesmo. 60% do dinheiro dos países está aplicado em título de renda fixa americano. Os nossos 350 bilhões de dólares das reservas internacionais brasileiras que estão em dólar estão aplicados no renda fixa americano, nos chamados T10. A China tem 8 trilhões de dólares investido lá, a Alemanha, Japão, todos os países investem as suas reservas no mercado de renda fixa americano. É o maior mercado do planeta Terra. São os chamados T10. Bota o T10 aqui, Cabral. São os títulos de renda fixa pré-fixado 10 anos, o equivalente ao nosso tesouro direto. São os bonds, é o bond market que manda nas bolsas, tá? Como eu disse, é equivalente ao tesouro direto pré-fixado 10 anos do mercado brasileiro. O mercado de bonds, de títulos de renda fixa americano, é tão enorme frente ao mercado de ações que eu posso fazer uma analogia, é como se fosse o Sol e a Terra. Tudo deriva de lá, né? O mercado de ações tá vivo porque o mercado de renda fixa, o Sol manda luz de energia para cá. E essa semana o Sol se mexeu. Foi isso que aconteceu no começo da semana e por isso que as bolsas afundaram com força. E você tem que se lembrar que o Sol mexe nas marés e a maré subiu essa semana. Ou seja, o mercado de renda fixa estressou na quarta-feira, tá? E quando o mercado de renda fixa estressa, tudo estressa. As bolsas estressam, o dólar estressa, as criptomoedas estressam, tudo estressa e por aí vai. E o que estressa o mercado de renda fixa? Inflação. E isso nos leva ao primeiro ponto do nosso Sextouro de hoje, o fantasma da inflação. A inflação ao consumidor, que saiu quarta-feira lá nos Estados Unidos, veio muito forte, muito mais forte do que todo mundo esperava e fez as taxas de juros nos Estados Unidos saltarem de 1,5%, de 1,50% que estavam até 1,70%. Foi uma alta muito forte, a quase 15% de alta, e as bolsas azedaram no mundo inteiro e o dólar disparou em tudo quanto é lugar. Vamos lá ver o gráfico do Ibovespa agora, Cabral. Joga lá, o Ibovespa, né, na quarta-feira, o outro, Cabral. Aqui, ó, segunda-feira estava aqui tranquilo, depois na terça caiu e subiu, mas na quarta-feira, quando saiu os dados, ele afundou. A bolsa afundou igual uma jaca do pé, os ursos saíram correndo das cavernas e o desespero dos investidores era claro, né? E com o medo que o Banco Central americano reduza os estímulos e pare de injetar dinheiro nas economias e antecipe uma alta de juros que está prevista só para depois de setembro de 2023. E isso me leva ao segundo ponto do nosso Sextouro. Os Fed Boys, os diretores do Banco Central americano, se dividiram em equipes e saiu todo mundo correndo em diferentes estados americanos, saíram numa cruzada, numa jornada para acalmar os mercados, juraram de pé junto que não vai ter inflação e que se tiver, vai ser temporária, ninguém precisa se preocupar. E era que esse número que tinha saído era fora da curva. Calma, pera, não é isso aí, não vai ter inflação, gente, eu juro por Deus, falaram os dirigentes do Federal Reserve, o Banco Central americano, e disseram que as metas de emprego e de inflação estão longe de serem alcançadas, apesar da retomada da economia que está levantando o preço das coisas. Eles juraram de novo pela mãe
além deles, que tudo vai continuar como tá e que não vão subir os juros, eu juro por Deus, eles falavam. Eles não vão parar de injetar dinheiro, dizem eles. Bom, os investidores ficaram olhando esse desespero aí, opa, que é isso aí? Aí o medo foi acalmando, tudo foi acalmando, e quinta-feira, né, o T10, volta lá no gráfico do juro americano, quinta-feira os T10 arrefeceram, a partir da quinta começou a voltar um pouco. Hoje, os juros está terminando na sexta-feira com 1,63, mas bateu 1,70 ontem, na quinta-feira. Mas aí, na quarta-feira, desculpe, na quinta-feira veio arrefecendo, veio acalmando e as bolsas voltaram a subir. E o dólar, por sua vez, bota aqui o gráfico do dólar, o dólar, por sua vez, ficou paradinho na quinta-feira, tá aqui na quinta-feira. Ele até oscilou, mas ele terminou praticamente no 0 a 0, né? E a boa notícia, né, é que, para ajudar na inflação aí, a boa notícia do dia é que o minério de ferro despencou na China hoje. Deu circuit breaker, limite de queda no minério de ferro, o que deu mais tranquilidade ainda, porque isso ajuda a derrubar a inflação, né? Ajuda. E o T10, como a gente viu, está terminando a semana a 1,63%, né? Pagando, é o equivalente ao título de renda fixa pré-fixado 10 anos, né? Está pagando 1,63 por ano, por 10 anos, e as bolsas voltaram a sorrir, graças a Deus, ao nosso Deus Sol. O mercado de renda fixa se acalmou, mas é bom deixar claro que a gente finaliza a semana com o mercado dividido entre acreditar ou duvidar que o Banco Central americano vai manter os juros baixos e acreditar ou duvidar que o Banco Central não vai diminuir os juros e vai continuar injetando 120 bilhões de dólares por mês na economia para aquecer a economia e vai tentar não deixar a inflação correr. E vai ter que convencer os investidores que a inflação não vai pular, porque eu nunca vi tanta unanimidade. Todo mundo acha que vai ter inflação, menos o pessoal do Banco Central americano. O resto do planeta acha que vai ter. Bom, o terceiro ponto para o nosso setor é a safra de balanços brasileiros. Diferente do mau humor lá fora, os balanços do primeiro trimestre do Brasil mostraram resultados sólidos na maioria das empresas. Vai, Torinho! A ata do Copom aqui também na terça-feira, né, o quarto ponto do nosso setor foi, né, o documento surpreendeu, veio com um viés mais suave do que o esperado e levou a queda dos juros futuros de curto prazo, né? Que também, vale lembrar, mesmo no mercado menor, o nosso mercado de renda fixa também é bem maior do que o nosso mercado de ação e aqui também manda mais do que o mercado de bolsa. A ata do Copom reforçou que o ajuste da Selic vai ser parcial e o mercado vê uma nova alta de juros, 0,75 bips na reunião do dia 16 de junho, mas nada fora disso. Bom, o Ibovespa está terminando, depois de toda essa turbulência, a gente pode ver aqui no gráfico, o vetor de juros está terminando praticamente no 0 a 0, né? Hoje está com uma alta de quase 1%, mas terminou a semana aos 121.800 pontos, tá? O dólar terminou, vamos ver o dólar aqui, o dólar está terminando a R$ 5,27, tá? Com uma leve alta, ele estava melhor um pouco na semana passada, mas essa semana, hoje, está terminando a R$ 5,27. E também, olho em Brasília, Brasília em foco, teve a CPI do Covid, foco cruzado, né? E o julgamento do século no Supremo, né? O julgamento do século no Supremo, que acabou, terminou com um viés mais positivo para as empresas. Esse processo tributário é considerado o maior da história do Brasil e o STF decidiu que o ICMS deve ser excluído do cálculo do PIS e do COFINS e que as empresas só vão poder recuperar o imposto pago a mais se elas entrarem com o processo antes do dia, se elas entraram com o processo antes do dia 15 de março, lá de 2017. E o sexto ponto importante do nosso sextoro é o oleoduto hackeado lá nos Estados Unidos. O petróleo teve 2 eventos importantes que mexeram com a sua cotação. Outro é da OPEP, tá? Essa semana, o maior oleoduto dos Estados Unidos, de uma empresa chamada Colonial, ficou parado depois de um ataque hacker que invadiu lá e travou. E aí o abastecimento de petróleo ficou comprometido lá nos Estados Unidos e voltou quarta-feira. Isso ajudou também as bolsas. E B, né, o segundo, a OPEP manteve a previsão da demanda global, né, para esse ano e manteve a previsão em 6 milhões de barris por dia. É grande. E o sétimo ponto do sextor é o Elon Musk, o dono da Tesla que causou nas bitcoins. Ele é um dos caras mais ricos do planeta Terra. E o Elon Musk, que é um super entusiasta das bitcoins, comprou um monte de bitcoin e depois de comprar ele disse que ia aceitar as bitcoins para vender os carros da Tesla. E aí agora ele decidiu não aceitar mais, dizendo que a mineração faz mal pro planeta Terra. É um brincalhão, né, gente? Fica difícil de acreditar que ele não tenha vendido antes de falar isso, porque as bitcoins afundaram depois de que ele falou isso, né? Se fosse uma ação na bolsa, ele teria um problemão. Se fosse um ativo financeiro regulado pelas autarquias, ele teria um grande problema nas suas mãos. Mas como é criptomoeda, não
tem regra, não tem lei, então não tem problema, ele não fez nada ilegal. Ele vai lá, fala que vai aceitar, a ação sobe, a Bitcoin sobe, ele vende, depois ele fala que não vai aceitar, ela cai e ninguém pode fazer nada. Aliás, no domingo ele falou bem mal da Dogecoin, aquela criptomoeda que é uma piada, é um meme, é uma brincadeira, uma palhaçada, e ela fundou 40%. Mas hoje ele falou super bem e ela subiu 20%. Eu acho que ele comprou quando caiu 40%, aí ele ficou comprando, aí ele foi lá, primeiro ele falou mal, aí caiu, aí ele comprou, aí depois que subiu ele fala bem, aí ele vende, ou ele pode vender depois. De novo, as criptomoedas não têm lei, então ele pode manipular os mercados sem infringir nenhuma lei, sem criar nada ilegal. Então ele pode falar que é uma porcaria, ela funda, ele compra, ele fala que é ótimo, ela sobe, ela vende, depois ele fala que é uma porcaria, ela cai, ele pode fazer. Então muito cuidado quando você for operar Bitcoin, Dogecoin, saiba que se você tem que estar lá para especular, tá, gente? Cuidado que esses caras estão mexendo nesses mercados, eles são muito fortes, muito grandes e muito influentes. 8º ponto, os indicadores econômicos no geral. Então, assim, no geral, eles vieram, os indicadores econômicos brasileiros indicaram uma recuperação forte da economia brasileira. Veio muito positivo num geral. O volume de serviços, né? O IBCBR, que é uma prévia do PIB, também caiu bem menos do que o esperado. Várias casas revisaram para cima as projeções do PIB do Brasil, né? O Goldman Sachs subiu de 4,1 para 4,5. O JP Morgan de 2,9 para 4,1. Vai, Torinho! E lá nos Estados Unidos também o seguro de pedido de desemprego, né? Também vieram menores do que o esperado, né? Menos gente desempregada. Foi o menor nível da pandemia, veio 473 mil pedidos de desemprego, a expectativa era que viesse no mínimo 500 mil. Né? Isso também indica uma retomada do mercado de trabalho americano. Vai, Torinho! E a inflação medida pelo IPCA de abril por aqui saiu em linha com o esperado e acalmou os investidores. Lembre-se, o que estressa o mercado de renda fixa, que é o maior mercado do mundo, é a inflação. Aliás, se você quiser entender mais sobre como os indicadores financeiros movimentam as marés dos mercados, compre o curso Touro de Ouro, uma parceria da Jovem Pan e da New Cursos, comigo dando as aulas, newcursos.com.br, cursos.com.br, todo junto. Use o voucher Sextouro para você ter um desconto maravilhoso e dividir em 12 vezes sem juros. Gente, eu espero que vocês tenham tido uma linda semana e tenham um bom final de semana. Nos vemos aqui na segunda-feira, 10 para as 8 da manhã, no Jornal da Jovem Pan, com o Minuto Touro de Ouro. Eu sou Pablo, tenha um lindo final de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Sextou!